Oi gente, depois de um ano eu voltei aqui pro canal, decidi gravar mais um vídeo, tentar voltar mais uma vez. A primeira vez sair um pouco do que eu gostaria de fazer, um pouco da qualidade que eu gostaria de ter. Enfim, não custa nada tentar, não é mesmo? É algo que eu gosto de fazer, é algo que me interessa. Então eu decidi tentar de novo. Se não der certo, paciência, se der certo, espero pelo menos conseguir fazer um vídeo de qualidade, porque é isso que eu quero, na verdade. Como eu decidi voltar com o canal agora, e eu estou de férias, então eu não tô na Espanha, eu estou no Brasil, eu não teria nenhum vídeo prático, nenhum vídeo de vivência pra fazer agora, porque... Enfim, eu não teria nenhum vídeo prático pra fazer, já que eu não estou lá, então eu decidi fazer um vídeo de perguntas, respondendo algumas perguntas que as pessoas têm sobre morar lá fora e tudo mais. Como, né, eu não tenho um público aqui no meu canal e eu também não tava mais postando vídeo, eu não tinha como perguntar aqui, né, para as pessoas deixarem dúvidas. Então eu pedi para uns amigos fazerem umas perguntas para que eu pudesse responder aqui no canal, perguntas em geral, assim. Não tenho mais muito o que falar, né, então vamos para as perguntas. Eu não tenho exatamente uma ordem das perguntas, então eu só vou fazendo conforme eu escrevi elas aqui. Pode ser que fique meio sem contexto, mas né, fazer o quê? A primeira pergunta é qual foi a maior dificuldade que eu tive em estudar fora, em morar fora do país e tudo mais. E eu coloquei ela primeiro porque eu acho que ela envolve muito o começo de ir estudar fora, porque, pra ser bem sincera, uma das coisas mais difíceis é o ir pra lá, é o ter a coragem de ir, de sair da sua casa, de deixar seus pais, sua família e ir morar fora. Pra mim a parte mais difícil foi essa, e todo esse início de adaptação. E além disso, no meu caso, isso não vai acontecer com todo mundo, né, porque nem todo mundo vai ser cabeção igual eu fui, mas no meu caso eu fui pra Espanha sem saber falar espanhol direito. Eu não fiz muito caso porque a espanhol é parecido e tudo mais, chegou lá eu passei alguns apertos por não saber falar. Hoje em dia já não, graças a Deus, mas quando eu cheguei isso foi bem complicado, porque se você não sabe, se você não tem confiança numa língua, você vai ter muita insegurança para falar e se comunicar. E se comunicando é como você faz amigos, é como você conhece pessoas, é como você conhece lugares, então essa parte foi bem complicada. A próxima pergunta tem muito a ver com a última, então eu já vou responder agora, que é o que eu mais sinto falta morando fora, o que eu mais sinto falta aqui do Brasil. Sinceramente, agora, depois de 2 anos, as coisas que fazem falta a gente vai arranjando um jeito de substituir. Comida fazia muita falta, eu fui aprendendo, aprendi a fazer feijão. Essas coisas assim você vai aprendendo, você vai dando um jeito. Eu faço as coisas que eu sinto falta de comer, então isso não é um problema tão grande. A única coisa que eu posso dizer que eu sinto falta, que é realmente o que dói, assim, são os amigos, a família, são as pessoas, sabe? Porque isso você não consegue substituir, né? Não é uma receita, então você não consegue. Que com o tempo vai doendo, vai pesando. São as pessoas, não tem nada material, assim, que eu possa dizer que eu sinto falta lá, porque essas coisas a gente vai achando como substituir, seja uma comida ou alguma outra coisa. E também eu sinto muita falta de dirigir, porque lá eu não posso dirigir, porque minha carteira não vale. As próximas perguntas, elas têm muito a ver entre si, então eu já vou meio que responder elas juntas. A primeira pergunta é se existe muita diferença entre estudar numa faculdade lá fora e estudar aqui no Brasil. Pelo menos na faculdade que eu estudo, da faculdade pra cá, não existe nenhuma diferença, assim, muito gritante. As pessoas são bem diferentes, obviamente, porque são países completamente diferentes, mas a faculdade, assim, em si, pelo menos a que eu estudo lá e as que eu estudei aqui no Brasil, eu não achei tão diferente. É óbvio, tem algumas pequenas coisas que são diferentes, é tudo em espanhol, então você sente uma diferença e tal, mas eu não achei, tipo, nada gritante, assim. Não acho que exista alguma diferença muito gritante. Óbvio, existe o idioma, que sempre vai ser um empecilho, porque não é o seu, por mais fluente que você seja, não é o seu idioma. E também, como é uma faculdade lá na Europa, eles estão preparados para receber os alunos que saem do ensino médio da Europa, o ensino médio europeu. Então tem algumas coisas que, para quem não estudou nesse mesmo nível, vamos dizer assim, ficou um pouco difícil.
Por exemplo, tem coisas que estão sendo dadas na universidade que tem gente na minha sala que fala que já viu no ensino médio e eu nem sabia o que era. Então, umas coisas assim, mas como eles estão ensinando, no final não faz muita diferença, porque você vai aprender na universidade igual. A próxima pergunta é em relação aos rolês. Obviamente que ia ter pergunta dessa, que é se existe muita diferença entre rolê na Espanha e rolê no Brasil. E sim, tem muita diferença. Isso sim, tem muita diferença. E faz muita falta esse rolezinho aqui no Brasil. Primeiro que lá as músicas já são completamente diferentes, é basicamente só reggaeton. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma. Que eu aprendi a gostar e hoje eu gosto, mas quando eu cheguei eu não gostava. Então tem essa diferença que já é bem grande. Basicamente todos os rolês são só reggaeton, pelo menos onde eu moro. É muito difícil encontrar um lugar que toca alguma coisa diferente. E quando tem, não é tipo assim um dos lugares que todo mundo vai, entendeu? Mas não deixa de ser divertido igual. Eu acho que os rolês têm muito a ver também com quem tá indo com você e as pessoas que você sai. Então você se diverte igual, mas sim, são muito diferentes. A última pergunta dessas é: qual a diferença entre morar numa cidade pequena, entre aspas, na Espanha e morar em uma capital, uma metrópole que seria Madrid ou Barcelona? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre a minha cidade, o que eu tô fazendo aqui. Eu sinto muita diferença. Eu sinto que na minha cidade é um pouco mais fechada, é um pouco mais difícil de você entrar, tem muita gente de mais idade. São aquelas pessoas que não estão muito acostumadas a receber estrangeiro, ainda mais quando eu não sabia falar espanhol direito, então eu sinto bastante diferença entre isso do acolhimento. Eu sinto que nas cidades grandes as pessoas não se importam muito o que você está fazendo ali, por que você está ali, de onde você é, ou até se importarem vão achar interessante, sabe? Óbvio, tem gente ruim e gente que não te quer ali em qualquer lugar, mas eu sinto que sim, em Barcelona você pode ser mais você pode mais fazer suas coisas, ninguém vai ficar muito reparando de onde você é, o que você está fazendo aqui, por que você fala espanhol meio diferente, umas coisas assim, sabe? Que em cidade pequena, querendo ou não, tem. A bateria da câmera tá super acabando, vou tentar ir um pouco mais rápido. Sobre tudo isso que a gente tá passando e como foi passar todo esse momento lá. Eu estava lá até final de julho, então eu fiquei lá grande parte da quarentena. A minha quarentena foi toda lá, porque agora que eu cheguei no Brasil já não existe quarentena, basicamente. Então a pergunta é em relação a isso, como foi passar lá. Então, pelo que meus amigos e família me contaram do que estava acontecendo aqui no Brasil, a quarentena lá foi realmente bem diferente do que aqui. Foi realmente todo mundo dentro de casa, não podia sair, não podia fazer nada. Eu tive amigos que levaram multa por estar ou caminhando na rua, ou fazendo exercício, ou tipo, tarde demais na rua. Amigos que nem levaram multa, mas que chegaram a levar uma dura assim de policial, porque tipo, o que você tá fazendo na rua? Já tá tarde, ou tipo assim, por que você tá saindo na rua se hoje o mercado tá fechado? Podia sair pra farmácia, tabacaria e mercado, eram os lugares que estavam permitidos assim. E o resto tava todo mundo fechado. E aos poucos eles foram abrindo. Primeiro abriram um dia para as pessoas saírem, aí fecharam de novo. Aí depois começaram a abrir algumas horas no dia, tipo 2 horas de manhã e 2 horas da noite para as pessoas saírem se caminhar, coisas assim. Até que voltou por completo. Quando eu vim pra cá já tava tudo normal. Óbvio, com cuidado, com máscaras, com álcool gel em todos os lugares. Com lugares com capacidade máxima, coisas assim. Mas tudo normal, tudo aberto. Lá eles conseguiram fazer isso e realmente funcionou. Na minha cidade, obviamente, não era nem Madrid nem Barcelona, então não eram os focos. Mas eles também fecharam, a minha universidade parou. Todo esse semestre, basicamente, foi online. Eu cheguei a ter as minhas provas presenciais. Minhas provas de final de semestre foram presenciais, porque já estava tudo bem mais flexibilizado, então eles já colocaram as provas presenciais. A próxima pergunta é se eu sinto que eu amadureci depois que eu fui morar fora. Com certeza, tipo, é impossível você passar por essas coisas na vida assim, não amadurecer, sabe? Gera muita mudança, você tem que aprender a fazer as coisas sozinha, você tem que ir atrás dos seus corres, senão ninguém vai fazer por você. Você começa a ver que você tá sozinha, tipo, sozinha no sentido que eu digo tipo, não tem mais mãe e pai pra estar ali te ajudando e te dando força e fazendo por você muitas coisas.
Mas com certeza você amadurece bastante. Eu já tinha feito intercâmbio, inclusive se vocês querem que eu fale sobre isso é só me falar aqui embaixo. Eu tinha feito intercâmbio pro Canadá, então nesse intercâmbio eu já amadureci muito. Então eu sinto que eu já fui um pouco mais preparada. Eu já tinha saído de casa para fazer faculdade aqui no Brasil mesmo, então com certeza tudo isso me ajudou pra ir morar fora do país. Mas nossa, lá é outra vida, você tem que amadurecer sim ou sim. Se você não amadurece, a vida vai continuar te dando tapa na cara até o dia que você vai amadurecer. Com certeza eu sinto que eu amadureci bastante. Obviamente ainda tem muita coisa pra amadurecer. Quando eu volto aqui pro Brasil eu sinto como eu gosto de ter a minha mãe que me ajude a fazer as coisas e tudo mais. Então sim, ainda falta muito pra eu amadurecer. Mas vamos lá, um passo de cada vez, não é mesmo? A última pergunta que eu vou responder nesse vídeo é em relação às despesas, tipo, quais são as despesas pra você morar fora do país. E essa pergunta eu acho meio complicada de responder. Isso varia muito, isso pode variar demais. Depende de qual faculdade você for fazer, aonde você for morar, em que lugar você decidir morar no sentido de apartamento, casa, aluguel. O que eu consigo dar é uma base em relação a como é a minha universidade, onde eu moro, coisas assim. A minha universidade é em torno de 100 euros por matéria que você for fazer, mensal, obviamente. Em torno de 500 euros no semestre dessa matéria que você for fazer. Então, dependendo do número de matérias que você pegar, que normalmente vai ser 5 ou 6, a sua mensalidade vai ficar em torno disso. Eu escolhi morar na própria residência da universidade, que tem vários tipos de apartamento, desde individual até, tipo, em dupla, até em apartamento de 6 pessoas, então depende muito, pode variar desde 300 euros até, tipo, 600, então isso você pode escolher em relação ao seu orçamento e o que te convém fazer. E, obviamente, tem o seu mês, você tem que viver durante o mês. Tem algumas coisas básicas que você vai ter que pagar, tipo seguro-saúde, o seu telefone, coisas assim, ônibus, transporte. Então essas coisas têm que entrar na sua conta de quanto você vai gastar no mês. Eu consigo viver com em torno de 300 euros, já contando o seguro, o telefone, o transporte, dependendo também da disponibilidade que você vai ter para ter dinheiro lá e dependendo de quando estiver o euro. Porque desde que eu cheguei lá mudou bastante, cresceu tipo assim absurdamente, de quase R$2. Então depende muito, tem gente que vive com muito mais, tem gente que consegue viver com menos. Realmente às vezes vale a pena colocar em perspectiva e ver o que você realmente quer. E nem que você tenha que viver com um pouco menos ou descer um pouco na sua qualidade de vida. Eu acho que vai muito do que a pessoa quer pra ela, onde ela quer estudar. E é isso, eu já respondi todas as perguntas que eu tinha aqui, eu acredito. Eu já respondi todas as perguntas que eu tinha aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Com certeza eu espero melhorar. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo com uma câmera e com esse método de edição e subindo aqui no meu canal. Então eu espero de coração que vocês gostem. Se tiverem qualquer outra dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu faço outro vídeo ou respondo aqui embaixo mesmo. Não sei se é youtuber, mas deixa um like, se inscreve aqui no canal. Eu vou tentar trazer mais vídeos daqui pra frente. E é isso, um beijo e até a próxima.